Mergulhando hoje nos textos de Elderlag, a gente se depara com uma questão bem intrigante, né? Qual é a real distância entre acreditar uma coisa e realmente conhecer essa coisa? Pois é. A gente já parou para pensar como essa diferença assim molda a nossa percepção do mundo? A ideia aqui é explorar um pouco as reflexões dele sobre essência, aparência e as armadilhas de olhar só para a superfície. E essa distinção é super relevante, né? No dia a dia, no nosso desenvolvimento. Entender onde, termina a crença e onde começam o conhecimento pela experiência. Isso pode mudar como a gente interage com tudo. Com as informações, com as pessoas. Com certeza. O autor coloca de um jeito bem direto. Acreditar muitas vezes se apoia na confiança, talvez na fé, naquilo que a gente não viu, não viveu diretamente. Ele até cita aquela frase: a fé começa onde o conhecimento termina. Já o conhecer, bom, estaria ligado à experiência mesmo, sabe? Ao sentir, ao contato direto. Sim. O exemplo que ele usa é claro. Existe uma diferença grande entre dizer, eu acredito em Jesus, e ter uma vivência que te leva a um conhecimento dele, né? Exato. E o fascinante nisso é que o conhecer, nesse sentido que ele propõe, parece ir além do aceite intelectual apenas. Como assim? Não é só concordar com uma ideia, sabe? É uma apreensão mais direta, quase sensorial da realidade. É tipo tocar a textura de algo versus só ler a descrição. A crença fica mais na mente, o conhecimento, talvez, no ser. Entendi. E para deixar isso mais palpável, o texto traz aquela analogia visualmente forte, né? Dos copos. Ah, sim, a dos copos coloridos. A cor do copo engana, né? Leva a gente a crer que as águas são diferentes. Mas aí vem a experiência direta ao provar a água e ela revela a unidade. A água é idêntica. A diferença era só? Só por fora no recipiente. Exato. E isso faz a gente pensar, né? Como que a gente aplica essa lógica no nosso dia a dia? A gente olha para as pessoas com suas aparências tão diversas, origens, culturas, e foca demais no copo colorido. E acaba esquecendo de provar a água, a essência que é comum a todos. O texto até lança aquela pergunta bem provocativa: qual é a cor da sua mente? Ninguém pergunta isso, né? Não, porque a gente intui que a mente, a consciência, a essência, isso não tem cor. Nós não somos só o corpo, o invólucro físico. A crítica do autor é justamente essa. O mundo se perde ao se limitar só ao que vê cor da pele, nacionalidade, os rótulos todos. E fazendo isso, como o texto diz, esquece que o copo não define a água, fica preso na superfície, na embalagem. Exatamente. E a consequência que ele sugere é forte. Enquanto o mundo olhar para fora, vai continuar cego por dentro. A jornada de autoconhecimento ou espiritual, nesse contexto, seria então aprender a ver com outros olhos, né, para além dessas cores e formas externas. É como se essa separação toda que a gente percebe fosse, em certo nível, uma ilusão de ótica. Sim. O texto até compara com as cores do arco-íris. Parecem distintas, separadas, mas na verdade são todas manifestações da única luz branca, só que refratada. Mas aí tem um ponto crucial, né? Reconhecer essa unidade básica não significa apagar a diversidade, não é isso. Não mesmo. As cores, as diferenças, elas existem e têm sua função. Pensa nas cores do semáforo. Elas orientam, comunicam algo. O problema não está nas cores em si. O ponto central que eu sinto que emerge dos textos é como a gente usa essas diferenças. Quando a cor do copo vira um pretexto para segregar, sabe? Para julgar o conteúdo, em vez de simplesmente apreciar a variedade de formas que a mesma essência pode ter. Perfeito. E aí aquela metáfora de atravessar o Mar Vermelho, pessoal, ganha outra dimensão. É verdade. Não um mar de água literal, óbvio, mas um mar de ideias preconcebidas, de julgamentos, de tudo aquilo que nos separa uns dos outros e impede a gente de ver a unidade por baixo de tudo. Trata-se de perceber a luz única por trás de todas as cores da pele, das bandeiras, das religiões. O desafio é desenvolver os olhos do espírito, como o material sugere. Ver essa unidade em tudo. Então, o saldo dessa nossa conversa, dessa exploração, é quase um chamado à consciência, né? Para a gente deslocar o foco dos copos, das aparências externas que distraem tanto e começar a buscar mais ativamente a reconhecer, a valorizar a água, a essência compartilhada em tudo e todos. Sim. Afinal, como o texto lembra, o que talvez defina alguém de verdade seja quem você é quando ninguém está olhando.
aquilo que está lá dentro. Exato. E ver além das cores não é para tornar o mundo sem graça, monocromático, ou ignorar o que é particular de cada um. De jeito nenhum. Claro. Significa compreender a fonte comum. A luz pode chamar de consciência, de unidade, de amor, o nome não importa tanto, que dá origem a todas essas manifestações e conecta tudo, sabe? No fundo, tudo seria manifestação dessa mesma luz. Fica, então, para quem nos ouve, uma provocação para refletir um pouco, tirada dessas ideias todas. Se a essência que nos une é a mesma, para além de toda e qualquer aparência, como será que as nossas interações diárias poderiam se transformar se a gente passasse a reconhecer conscientemente a água em cada copo que a gente encontra pelo caminho? Por que essa insistência toda em separar o crer do conhecer? Acho que é um ponto nevrálgico, sabe? Porque meio que desafia a nossa acomodação. A ideia que o texto traz é que o crer, às vezes, pode manter a gente meio distante da experiência real, que seria o conhecer de verdade. Tipo, o argumento é, se você tem certeza absoluta porque você viveu aquilo, sentiu, aí já não é fé, né? É conhecimento. A fé entra onde a experiência direta ainda não chegou, entende? Como no exemplo que ele dá sobre acreditar em Jesus versus, viver os ensinamentos dele na prática. Sim, faz sentido. É tipo, uma coisa é você ouvir falar, a outra é experimentar. E isso conecta direto com a metáfora principal do texto, né? Aquela dos copos coloridos. Exato. Vários copos, um azul, um amarelo, branco, preto, mas todos cheios da mesmíssima água. Uma imagem simples, né? Mas, poxa, forte. Muito forte. Porque mostra na cara como a primeira impressão, a cor do copo, pode enganar a gente sobre o conteúdo, sobre a água. A gente tende a julgar pela embalagem, né? Pelo que está na superfície. Pois é. E o texto diz que um problema sério no mundo é justamente isso. A gente ficar só no copo, no externo, e esquecer de provar a água, de ir atrás da essência, que é comum. E a ligação com as pessoas é imediata, né? As nacionalidades, as cores de pele, as culturas, tudo isso seria como os copos, cada um de uma cor. Uhum. Mas por dentro, a tal da água, o espírito, a consciência, o que faz a gente ser humano, seria igual para todo mundo. Não que as diferenças não existam, claro que existem, mas a crença de que essas diferenças definem quem a gente é na raiz e que elas necessariamente nos separam, isso é que é questionado. Lembra da analogia do arco-íris que ele usa? Sim, sim. A gente vê lá o vermelho, o azul, o verde, cores separadas, mas todas elas são o quê? São só refrações da mesma luz branca. A separação está mais no nosso jeito de ver do que na natureza da luz em si. É um ponto importante e o texto ressalta isso. Reconhecer a unidade, a água, a luz, não significa apagar a diversidade, as cores. As cores são importantes, têm sua função. O exemplo do semáforo é bom para isso. Claro, total. O problema não é ter cores diferentes, mas usar essas cores como motivo para briga, para separação, em vez de ver a beleza no conjunto todo, né? Exige mudar o olhar com que o texto chama de os olhos do espírito. É conseguir enxergar aquela unidade básica, pode chamar de luz, de essência, de Deus em tudo, o nome não importa tanto, que está por baixo de todas as formas passageiras, tipo a cor da pele, a bandeira do país, a religião. Então, para a gente ir fechando, a mensagem central é esse chamado para consciência, né? Parar de ficar julgando só os copos, as aparências, e começar a tentar reconhecer a água, a essência, dar valor ao que a gente é por dentro, aquilo que, como diz lá, ninguém pode medir com os olhos. Perfeito. E a jornada não é para fugir do mundo. Não é isso. É aprender a ver o mundo de um jeito novo, sabe? Além dessa camada superficial. Como seria o nosso dia a dia se a gente conseguisse, com mais frequência, enxergar essa luz única por trás de tantas cores, em todas as pessoas com quem a gente cruza? Tentar reconhecer essa unidade fundamental em tudo. Talvez, no fundo, tudo seja só luz se manifestando de 1000 jeitos diferentes.